Bom dia, pessoal. Bom dia. Como é que vocês estão? Bora para nossa análise diária aqui, começando com o nosso mini índice, né? Ontem a gente teve bastante coisa, certo? Ontem a gente teve algumas situações. Então, a primeira foi a seguinte: a gente tinha essa estrutura que a gente só iria bater uma confirmação, certo? Num minuto deu uma estrutura de confirmação um pouco agressiva, né? A gente acabou pendurando uma ordem, não pegou nossa ordem. Teve gente que pegou a ordem também, então conseguiu pegar esse trade aqui, certo? Depois a gente tentou uma venda nesse Fair Value Gap, que a gente foi estopado. E depois você tinha esse AB aqui, ó, no tempo gráfico menor também, ó, que conseguiu fazer esse trade. Bom, aí a gente tentou surfar todos os movimentos ontem, né? Porque a gente tinha duas estruturas, uma altista e uma baixista. Logo depois, quando o mercado começou a montar estruturas altistas, né, fazendo um choque, depois dois boss, a gente tentou pegar essa execução aqui, tá? E depois, quem perdeu esse aqui criou liquidez, e você tinha essa execução, né? Que aí aqui não executou e depois executa bem no final do pregão, né? E o mercado foi lá e pagou praticamente 4-1, certo? Bom, o que a gente tem para hoje? Vamos pagar um pouquinho de coisa aqui. A gente segue praticamente na mesma estrutura, né? Se a gente lembrar, a gente tem uma baixista numa hora, essa é a principal nossa, tá? E depois a gente está com uma altista aqui no micro. Só que o que a gente precisa no micro, né? Para falar se realmente a gente vai cair ou não. Esse order block já foi testado, a gente pode apagar. A gente precisava de um choque, né? Tá aqui, ó. A gente precisava de um choque. O choque aconteceu aqui, ó, certo? O choque aconteceu aqui. Entendendo esse choque aqui, a gente pode começar a pensar numa entrada de confirmação para o movimento principal macro, que é baixista, tá certo? O mercado, nessa estrutura aqui, cria um equal lows, tá? Que é liquidez para gente. Então aqui toma cuidado para executar alguma coisa, tá? Ah, Pensando nesse choque aqui, a onda que rompeu foi essa, o mercado veio, testou esse último B. Inclusive, existe liquidez nesse topo, então tomem cuidado. Então, eu vou criar aqui também o Equal Highs, certo? Em cima do Equal Highs, o que que eu faria aqui, tá? Eu evitaria trades antes do movimento sair daqui, tá? Tipo, eu evitaria esses trades aqui, ó. Eu esperaria ele sair daqui para me falar que foi um boss. Então, continuaria pensando venda nessa estrutura. E aí, rompeu, compra, né? Ah, rompeu aqui, eu começaria a pensar nas vendas, tá? A única coisa que daria para a gente fazer dentro dessa estrutura, tá? Deixa eu apagar essa referência aqui, para a gente ficar com menos referência possível, tá? Isso aqui já foi também. É, isso aqui são regiões onde o mercado pode travar, mas pensem também igual na ideia do confirmation, tá? Deixa eu puxar ele para cá, peraí. Tá? Pensem por confirmação, ou seja, espera tocar aqui, quebrar a estrutura, aí sim você vai comprar. Eu não bateria risco nessas regiões, tá certo? Porque o meu movimento macro, ele é baixista. E o mercado de Amityville, se ele quiser passar reto, aqui ele passa, tá certo? Então, a gente pode começar a pensar, fazer o último boss. Ó, então ele fez um choque aqui, um boss aqui. Tudo isso interno, tá? E aí, querendo ou não, a gente acaba estar aqui dentro dessa referência, tá? Então, tá vendo que a gente tem uma referência altista e uma baixista? E mesmo assim, qual que é interessante do Smart Money? Mesmo assim,
Olha aqui, a minha baixista, eu tô no prêmio. A minha altista, eu tô no desconto. E vice-versa. Então, assim, não tem como eu pensar em compra aqui e não tem como eu pensar em venda aqui, independente da referência. Isso é interessante, tá bom? Então, isso é importante para vocês entenderem que mesmo se sua referência, às vezes, estiver diferente do amiguinho, o prêmio e desconto sempre vão estar no mesmo lugar. Então, o entendimento de caro ou barato é a mesma coisa, tá bom? Bom, feito isso, primeira situação que iremos esperar, tá? Caso o mercado venha tomar essa liquidez, tá? Tudo depende de como ele vai fazer isso. Se ele vir só tomar liquidez, ou seja, tá? Vamos lá, vamos desenhar isso. Peraí. O mercado vem e toma a liquidez da seguinte maneira: candle positivo ou pavio, e logo o mercado volta. Isso foi tomada de liquidez. Isso aqui talvez dá para trucar, tá? Uma venda na hora que ele fechar para fora e na hora que ele fechar aqui dentro, você pode tentar uma venda pensando vir até aqui. Aí é uma opção. Caso o mercado rompa aqui, aí você vai usar toda essa referência e tradear esse movimento. Aqui em cima também você tem regiões de venda, né? Aí aqui você tem, pode esperar uma quebra de estrutura para descer também, ou aqui nos 15 minutos talvez cabe um risco, tá? Uma outra opção aqui dentro também seria a seguinte situação: você esperar uma quebra de estrutura interna aqui, por exemplo, aqui, ó, e tradear esse movimento até embaixo. Quebrou a estrutura, isso aqui seria praticamente um confirmation, né? Porque o risco ele já está dando aqui. Então você esperar um confirmation com um choque aqui, ó. É uma opção também interessante, certo? Rompeu, criou liquidez, tomou liquidez, veio para baixo. Dá para tentar ir direto sem liquidez aqui? Dá, tá? É mais agressivo? É, mas dá para tentar também, não vejo problema. Tá? Principalmente você vai lá para um minuto, ok? Bom, essas são as situações do índice. Aí, índice vindo para cá, você não compra direto, você espera quebra para comprar, né? E aí você vai só tradear os movimentos baixistas, né? Tá bom? Dolinha. A gente teve uma operação ontem no dólar, que foi essa aqui, né? Essa operação estava com risco de 4, chegou a pagar 8. Só que ele criou liquidez aqui, ó, o que permite a gente puxar para o zero. Então, um stop no zero aqui ontem no dólar e nada mais. Teve gente que conseguiu pegar vendas aqui, beleza. Aqui a gente tem, então, para hoje. Deixa eu apagar esse alarme. Observando o dólar, né? A gente está numa situação macro. Ou seja, a gente pode. A gente está no prêmio ainda, né? Cadê minha referência macro? Só para eu estender ela aqui para ver onde a gente está. A gente está no prêmio dela, o que, quebrando estruturas baixistas, mostra pra gente, né, que, ó, aqui fazendo choque, aqui perdendo a referência principal, né, tá? Isso mostra pra gente que ele está criando uma referência baixista aqui agora. Então, tudo isso aqui já foi, tá? Ah, o que permite alguns movimentos. O mercado já está aqui testando o Fair Value Gap, né? Então você tem esses movimentos até o mercado quebrar a estrutura para cima. A gente começa a dar preferência nas estruturas altistas, porque o macro mais espera ele chegar para o desconto e quebrar a estrutura para cima. Aqui ainda tem, ó, deixa eu ver. Ó, o mercado ainda não testou o Fair Value Gap inteiro, né? E ainda você tem esse OB, né? Você tem algumas regiões de venda aqui ainda, caso o mercado abra aí, né? O mercado abriu aqui tomando esse topo, você tenta descer com ele. Stop tá pequeno, né? Ó, 4 pontos. Então, beleza, você tem essa estrutura também no dolinha. Euro USD deu aquela venda pra gente, tá? Chegou a pagar
ah, deu essa venda aqui pra gente, certo? A gente ficou com 9 pips aqui de stop. Chegou a pagar pra gente quase 4-1. Chegou a pagar pra gente 33 pips, tá? Eu estava com alvo aqui, galera. Estava com alvo no fundo desse movimento. O mercado acaba me tirando no zero. Quem conseguiu pegar esse trade? Ótimo, perfeito, belo trade. Tá? E o que que a gente tem para hoje? Vamos voltar lá para o nosso macro. Nosso macro está aqui, ó, o mercado veio ainda tomar. Vamos apagar aqui. O mercado veio, estamos na referência baixista, ainda veio tomar liquidez. Isso aqui já foi, isso aqui já foi, esse aqui já foi também. Então, o mercado agora ele vem tomar essa liquidez, certo? Vem fazer realmente a quebra de estrutura, né? E ele acaba criando uma referência altista interna, tá certo? Aqui ele está numa região de risco. O que que a gente pode esperar? A gente pode ir lá para o 5 e esperar uma quebra de estrutura para bater uma confirmação. Então, ó, aqui você tem a quebra de estrutura no 5. Você pode esperar essa quebra e entrar na confirmação dele, pensando em rompimento do boss principal, que está aqui no fundo, tá? Você tem essa primeira estrutura aí. Depois, GBP/USD, a gente tem a referência altista ainda. O mercado respeitou a referência altista. Segurou no último AB, inclusive, né? Começou a quebrar estruturas, criar referências internas, né? Isso tudo no 60. Então, assim, vamos mudar só com isso. Então, a gente tem um foco desse rompimento e desse rompimento, né? Que aqui seria o boss da estrutura. Então, você tem esse foco aqui é o princípio. Mercado rompendo aqui, você cria nova referência com a onda que rompeu e trade esse movimento. Mercado perdendo fundo, a gente cria uma referência baixista e ele vai se enquadrar com o euro, provavelmente, e aí você vai tradear esse movimento. Acho que o cenário agora, como ele não está renovando nem topo nem fundo, está dando uma funilada, é esperar esse rompimento no GBP. Tá bom? Ah, temos nosso SDJPY, foi lá próximo ao nosso AB, fez o nosso choque, tá bom? Fez o nosso choque e começou aqui, ó, a criar referências baixistas. Na verdade, a onda que rompeu foi essa, que praticamente mitigou, mas não mitigou. Então, o mercado está nessa referência. A gente pode usar isso como liquidez e validar, por exemplo, esse para venda, né? Então, a gente tem uma situação aqui, ó, tá? Na estrutura do USDJPY. Áudio USD, beleza. A gente tinha que esperar a confirmação. O mercado deu a confirmação para a gente, né? Inclusive, ele deu essa venda e depois ele deu a confirmação. Ó, ele rompeu a estrutura, criou a liquidez, tomou, veio no Fair Value Gap e foi. Show de bola. Bom, feito isso olhando o macro, né? Considerando essa liquidez. Aqui eu tinha desenhado quem estava vendo o cenário mais micro. Deixa eu falar outra coisa aqui. Ah, então isso vai criando estruturas, né? Então esse último rompimento está aqui. O mercado vem, não mitiga, não mitiga, está aqui nessa região agora. O que a gente considera isso como um ponto de liquidez, validando, né? Pós
nessa região pós-compradores. Tem dois pós aqui, né? Bem abaixo da liquidez. Justamente para movimentação dele, altista e rompimento de Bose macro, né? Que está aqui. Então, isso aqui a gente está considerando como se fosse captura de liquidez, tá? E estamos dentro desse cenário aqui, altista agora. Agora a gente vai tradando esses movimentos até aqui, ó. Vem trade, vem trade, vem trade, até topo, tá? Principal. Show? Ah, o SDK, a gente está tentando romper uma região nossa, sair, ó, dessa estrutura. O mercado sai, né? Ó, beleza? O mercado saiu daquele range, então a gente assume a referência baixista. O mercado faz choque, mitiga, perde aqui, ó, fecha abaixo desse pavio. Então a onda que a gente está baixista é essa aqui. Mercado já mitiga, faz o rompimento. Estamos aqui, ó. Beleza. Vamos para os 15. Aqui nessa estrutura a gente tinha esse poi. O poi lá em cima está muito pequeno, né? Vou marcar esse, tá? O mercado está parando aqui nessa região. Ó, aqui a gente até pode fazer. Ele está segurando aqui, ele fechando aqui abaixo, a gente tem um choque. A gente baixa a entrada de confirmação nele, ó, para vir para esse rompimento de fundo. Então, esse confirmation aqui é interessante para gente. Ficar de olho nele, ok? O SDK de ouro. Ouro. O ouro tá indo embora, né? E não tá mitigando, tá? Não tá mitigando. Ah, isso traz pra gente o quê? Uma referência um pouco maior. Eu não gosto, tá, galera? Principalmente pro ouro. Vamos tentar simplificar aqui. Eu não vou conseguir trazer isso como uma consolidação. Bom, então o que a gente vai esperar é o seguinte. A gente vai esperar quebra de estrutura, que está rolando aqui. A onda que rompeu foi essa. O mercado já mitiga, então a gente espera agora esse rompimento, tá certo? E a gente está nessa referência e a gente agora pode esperar então esse rompimento, que ele está vindo já. A gente vai puxar essa referência e treinar aqui esses pós, ó, até a mitigação. A gente tem pós aqui, cuidado só com essas extremidades, tá? Eu não bateria venda, né? Mas se bater uma confirmação aqui quebrando estrutura, talvez eu forçaria venda. Talvez, tá? Só cuidado com essas extremidades aqui, que o mercado não começar a voltar, tá? Então, peguem esses alvos, ou você vai usar o alvo paralelo com a estrutura que você tem, tipo, comprou aqui, vai sair aqui. O que eu acho mais seguro, né, para garantir algum trade aí, como a gente está contra a tendência, ou então carrega seus alvos até essas estruturas de topo aqui, tá certo? O S100, a gente fez aquele baita trade. Olha o trade de ontem, galera. Eu não fui executado pelo spread. A minha compra aqui, comprinha de micro. Olha isso aqui. Foi esse trade, infelizmente, que ele não me executou por causa do spread. Foi bem na hora das 11h30, tá? Mercado americano abrindo. Opa, olha aqui, galera. Tradezinho de 20 para 1. Que seja até aqui, ó. 15 para 1. Tá? Isso aqui daria para fazer uma baita de uma grana, porque a gente tava com a mão bem interessante. A gente tava com, na conta da FX, a gente tava com 20 lotes aqui, né? Se a gente pega 20 lotes aqui, vamos lá, no S100, aqui, ó, a gente até comprou aqui, ó. Ah, não executou, né? Deixa eu ver o ponto que foi agora, galera. A gente foi no 16058. 16058. Ó, seriam
Põe aí, ó. Um pouquinho, ó. 11 mil Pontex. A gente tava com 17 lotes. 1.870 dólares aí. A gente ia pegar de takezinho. Bom, tranquilo. Quase 10 casinho aí na conta da FGMO. Infelizmente não executou a gente. Bom, nisso a gente precisa considerar isso aqui um rompimento, tá? Mapa pra gente, tá certo? Que cria pra gente vou tirar esses alarmes, uma nova referência. A onda que rompeu, né? Foi essa onda. Então a gente tem essa estrutura aqui. Essa aqui, certo? A gente trazendo aqui para os 15, a gente já tem, ó, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. A gente já tem um choque aqui, tá? A gente pode até trazer para o 5 para a gente visualizar melhor. E aí a gente pode começar a descer com essa estrutura. O mercado mitiga, toma liquidez, executa o POR. Ó. Espera então esse rompimento, ok? E aí a gente vai tradar, usa isso aqui como liquidez e executa o teu POR lá em cima. E aí a gente vai tradar agora esse movimento de mitigação. Beleza, galera? Tamo junto. Então, bons trades aí. Boa terça-feira. Grande abraço.